aprendendo como conduzir o povo de Deus, como libertar o povo de Deus do Egito, ao ponto de falar para o povo que Moisés queria reinar sobre eles, ser príncipe sobre eles. Prosseguiram de novo a marcha para o monte determinado que Deus tinha falado para Moisés, em oração, e o nosso Deus disse para ele o seguinte: sai do meio deles, porque eu vou acabar com toda a congregação. E Moisés mais uma vez se inclina, ele e Arão, e começa a orar e dizer: Senhor, Tu és um Deus que dá a vida, Tu és um Deus tremendo, que preserva vidas. Não podes exterminar, não faça isto. E começaram a lamentar, começaram a clamar por toda a congregação de Israel. Aí o nosso Deus diz o seguinte, diz: olha, manda que eles saiam de perto de Corá. Quando Deus fala isto para Moisés, Moisés agora chama Datã e Abirão. Quando ele chama Datã e Abirão, eles na sua tenda, eles dizem: não vamos subir a ele, porque ele quer ser príncipe entre nós. Será que eles não estão vendo que o nosso Deus está no meio da congregação? Que o povo é santo, cada um que está na congregação é santo e o nosso Deus está no nosso meio. Isto que Moisés está fazendo para si próprio, é porque ele quer governar entre mim, entre o povo, e não é desse jeito. Ele quer ser príncipe, mas de maneira nenhuma. E quando eles dizem isso, irmão, Moisés fica triste e diz: olha, amanhã de manhã pegue os seus 250 profetas com os seus cartiçais, coloque os aromas dentro, porque amanhã iremos se encontrar, eu, Arão e vocês. Agora se junta Corá, Datã e Abirão, os três, e os 250 profetas, o sacerdote que estava do lado de Corá. Quando chega na manhã seguinte, Moisés, ele fala a seguinte palavra. Ele diz: olha, se aquilo que eu falar não acontecer como eu tenho falado, eu vou falar, verdadeiramente não sou eu enviado por Deus, e sim sou eu que estou fazendo por mim. E quando foi no dia seguinte, querido, eles tomaram a ousadia, não pararam não de maneira nenhuma, continuaram depois de toda a repreensão que Moisés tinha falado para ele, Arão tinha falado para eles, mas eles não queriam saber de maneira nenhuma, porque eles também estavam com raiva, porque Moisés tinha separado Arão para ser sacerdote, e eles não queriam, Corá queria ser sacerdote, querido, mas o chamado dele era para estar na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E olhe que Moisés deu para ele, querido, até a oportunidade deles ministrarem a palavra do Senhor. Eles podiam ministrar, eles podiam se reunir, se alegrar, fazer a obra da casa do Senhor, cuidar dos utensílios do Senhor, mas isso foi pouco para ele. O alimento dele, da casa dele, querido, vinha. Todas as ofertas que eles traziam, todos os seus irmãos traziam comida, ele comia de graça, não só ele, mas toda a sua casa. Todos os homens que trabalhavam na casa dele, seus filhos, sua família. Mas ainda assim, não foi suficiente para agradar Corá, nem Datã e nem Abirão. Mas o nosso Deus, ele é fiel. Ele foi tremendo na vida de Moisés, querido.
E deixa eu lhe dizer uma coisa, na manhã seguinte, quando na porta da congregação se junta todo o povo, porque Moisés fez questão que toda a congregação estivesse presente para ouvir o que ele tinha que falar. E agora começa Moisés a falar e dizer o seguinte: se um homem morrer naturalmente, certamente o Senhor não me enviou, e nem aquilo que eu estou fazendo é da parte de Deus, sim da minha parte. Se uma praga o visitar e ele vier perecer por causa desta praga, certamente não foi eu, e sim o Espírito de Deus. Se o homem for visitado por pragas e vier a morrer, certamente sou eu que estou querendo mandar em vocês. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se acontecer alguma coisa inaudita ou nova no arraial, segundo a palavra que eu vou falar agora, se assim acontecer, certamente foi Deus que me enviou e que me botou para estar na frente desta congregação e na posição que eu estou. Glória a Deus. E agora começa a falar Moisés o seguinte: disse, olha, se a terra se abrir e se você for engolido pela terra e pereceres, certamente foi o meu Deus que me botou para estar na frente desta obra, na frente desta congregação. Querido, só foi Moisés calar a boca. Imediatamente a terra se abre. Desce corais tudo que ele tinha. O seu boi, tudo que era da terra dele, na parte dele, que era dele, que fazia parte do que ele tinha, tudo foi engolido pela terra. Mas deixa eu lhe dizer mais. Os sacerdotes, querido, vendo tudo aquilo, se é de se arrependerem, porque já tinha visto que a terra tinha se abrido, Corá já tinha descido com tudo que ele tinha, com tudo que era seu. Sabe o que é que eles fazem? Ele ainda começa a abanar para que o incenso que estava naqueles incensários espalhasse a congregação, achando ele que estava fazendo certo. Aí do céu desce fogo de Deus e consome todos aqueles 250 sacerdotes que estavam prestando sacrifício a Corá e não a Deus. Morreram todos. E a Bíblia diz que partiram para o abismo em vida. Que dificuldade terrível é você se levantar contra o homem de Deus. Eu lembro que Saul, ele queria prestar sacrifício, ele prestou sacrifício. Samuel disse que ele não prestasse esse sacrifício e esperasse por ele. O que é que acontece? Saul acha que Samuel está esperando e simplesmente presta aquele sacrifício. Sabe o que é que acontece, querido? Ele perde o reinado. Ele deixa de ser rei, porque queria fazer e fez o que não era determinado para ele fazer. Se alegre com o pouco que você está fazendo ou está recebendo. Não se apresse em querer fazer aquilo que Deus não mandou você fazer, porque certamente será tropeço para a sua vida. Jorão também queria prestar sacrifício, ele estava prestando sacrifício a Deus. Quando chega um profeta e profetiza contra, glória a Deus, aquele altar, e o altar se fende, ele imediatamente aponta a mão para o profeta, para mandar prender o profeta, e a mão dele fica esticada e leprosa, porque também estava prestando sacrifício e não era de maneira nenhuma para ele prestar sacrifício, porque sacrifício é coisa sacerdotal.
Se tem alguém queimando sacrifício e não é sacerdote, certamente será ele fulminado. Abiú, filho de Arão, lá na frente também, ele presta um sacrifício que não agrada a Deus. Queridos, devemos ter muito cuidado com aquilo que fazemos, mas muita atenção. Corá, Abirã, Natã, querido, morreram, porque simplesmente almejaram uma coisa que não era do seu feitio, eles não foram determinados, designados a isto, mas eles queriam ser sacerdote. Façam auto-reflexão desta palavra neste dia. Para ser um sacerdote tem que ser separado. Para estar na frente de uma obra tem que estar separado. Eu conheço um pastor querido que alguns dos irmãos queriam botar ele para fora da igreja. Se levantou, fez aquela reunião e uma faixa de 6 a 8 irmãos queriam botar ele à força, pegar no braço dele e botar para fora. Não demorou muito. Filhos daqueles irmãos morreram. Os filhos se desviaram da presença do Senhor, e duro foi para aqueles irmãos que se levantaram contra esse pastor. Então, querido, não se levante contra aquele que está na frente da obra, de maneira nenhuma. E assim eu agradeço a Deus por esta oportunidade e por este vídeo, em nome de Jesus, e a paz do Senhor.